podcast do texto brasileiro. Toda segunda-feira, com José Vitor Hack, Fábio Marquezini e Reinaldo Maximiano. Olá, tudo bem com você? Segunda-feira, mais uma vez no ar, o nosso TB Drops, mesmo em véspera de feriado, dia 1º de novembro. Quem diria, hein? Esse ano se arrastou, mas está chegando ao final. 1º de novembro de 2021, estamos juntos para mais uma edição do TB Drops, podcast do... Aliás, TB Drops, gente do céu. Novembro, quer dizer, já estou precisando de férias. Mais uma edição do podcast do texto brasileiro. TB Drops é durante a semana. Hoje não está conosco o Fábio Marquezini, nosso amigo direto de São Paulo, porque ele tem compromissos, e estaremos juntos eu e Reinaldo Maximiano, direto de Uberlândia, Minas Gerais. Você viu que eu já comecei com a corda toda, anunciando o programa errado, né, Reinaldo? Espero que o programa não seja todo assim na base do erro, né? Tá tudo bem por aí? Tudo jóia. Que o 2021 tá tão estressante que tá todo mundo precisando de férias. Exatamente. Meu reino por um resort all inclusive. Eu acho que tá ficando igual aquela piada do Chico Anísio, assim. O maior medo agora é a gente repetir de ano e ter que fazer 2021 de novo. Já pensou? Não. Já pensou? Bom, já que hoje é um programa diferente, somos só nós dois, não tem o Fábio, vamos já começar diferente. Eu nunca começo pelo meu tema, hoje vamos começar pelo meu tema. E beleza. O meu tema hoje é uma grande preocupação. Estão surgindo rumores, boatos, que Deus queira que sejam apenas isso, de que a compra recente do acervo do nome e da marca da TV Manchete tem por trás desse fato a entrada do famoso velho da van no mundo da televisão. Luciano Hang seria o comprador do legado e do nome da TV Manchete, que tantas glórias nos trouxe durante tantos anos. Eu já vou começar com a opinião do Reinaldo. O que você acha dessa papagaiada, Reinaldo? Exatamente isso que você falou, uma papagaiada. Eu espero que não seja. Espero que não seja, porque... Vamos lá. Até pela marca, até pelo histórico da Manchete, pelo próprio histórico do Adolfo Bloch. Então, assim, quando a gente olha para uma trajetória política, por mais política ideológica, por mais que a gente não compartilhe dos mesmos lugares, assim, né, é difícil imaginar Adolfo Bloch num espectro parecido com o espectro do Luciano Hang. Então, assim, eu me recuso terminantemente a acreditar. Eu acho que isso pode ser uma mera conversa, mas como onde há fumaça, há fogo, né? Algum fundo de verdade tem, ou alguma coisa, alguma transação, algum movimento perto disso deve ter, né? Isso me deixa bastante preocupado. Até porque me parece que o acervo de Pantanal está nisso, né? Pantanal está nesse acervo. Deixa eu até explicar melhor o boato. Apesar de ser um boato, ele tem algumas explicações que vêm junto. Ao que parece, o movimento de extrema-direita que sustenta o governo Bolsonaro, que vocês devem imaginar que não é apenas um movimento político-partidário. Existem empresários, existem pensadores, um monte de gente que concorda com essas ideias e que gostaria de continuar no poder. Essas pessoas, percebendo o enfraquecimento do governo e a real possibilidade de qualquer um dos nomes da oposição ganhar a eleição, eles estão preocupados com a manutenção da difusão dessas ideias de extrema-direita. E uma das maneiras de continuar difundindo essas ideias, mesmo fora do poder, é a comunicação. Daí a ascensão da Jovem Pan na televisão, daí o interesse de um determinado empresário na concessão do canal 32 de São Paulo, que já serviu a MTV, que já serviu a Loading,
e que agora foi colocado para concessão novamente, né? Será feita aquele processo administrativo que é feito para conceder o canal a alguém. E provavelmente, sendo Luciano Hang essa pessoa, ele tende a usar o nome TV Manchete, que é um nome que tem lastro no consumidor de televisão, que goza de alguma credibilidade, de algum recall, além do acervo, né, que será muito útil no jornalismo e para reprise de alguma novela, algum programa, para poder difundir essas ideias em TV aberta, no maior mercado do Brasil, que é São Paulo. Reinaldo, e se não for o Luciano Hang, se for qualquer outro empresário, como é que você enxerga que em plena era do streaming, quando a televisão está perdendo relevância, uma pessoa compre um nome, um histórico de uma TV antiga para apostar nesse veículo como se fosse novidade? Bem, é pela concessão do canal 32, né? Não está sozinho nessa, né? Porque está ali também a CNN Brasil e a Jovem Pan News também ali nesse páreo, né? Para o canal 32, se eu não estiver enganado. Né? É isso mesmo, é isso mesmo. Tem também um pastor evangélico que também estaria ali no esteio do bolsonarismo, né? Olha, não sei se tem para a CNN Brasil, por conta até das posturas que é o meu tema de hoje, né? De algumas questões que vêm alterando a postura da CNN Brasil, né? Jovem Pan News é uma possibilidade. Jovem Pan, né, acalenta um sonho de uma emissora há tempo, né? Olha, eu vejo com muita preocupação, porque você está pegando uma marca que tem ali um lastro de memória na cabeça das pessoas, de saudosismo, de uma questão também de uma memória afetiva muito forte e de uma excelência em algumas questões, como a do telejornalismo, por exemplo, né? Então, você está pegando uma marca que é uma marca afetivamente forte na cabeça de parte da audiência, que hoje tem aí perto de uns 40, 50 anos, né? A TV aberta, apesar do crescimento do streaming, ainda é um segmento, ainda é filão, ela ainda vai durar por muito tempo, né? A maioria das pessoas desse país, né, consome televisão aberta. Não, a bolha de classe média já considera a televisão coisa do passado. Acontece coisa que do passado. Apenas uma bolha, né? Ela é apenas uma bolha, é uma porção muito diminuta. Se você for pegar aqueles dados do Atlas da Notícia, né, você vai ver que esse país se informa por rádio, por meios impressos e por televisão, né? A televisão fica brigando ali com o online, por uma terceira, quarta posição, né? Mas ainda são meios muito fortes, de muita inserção. Se a gente for levar em consideração a massa de desempregados no país, né? A sangria que ocorre nas TVs fechadas, das assinaturas de TV fechada, dessa turma que estava ali numa classe média, numa classe C, e que agora não tem renda, né? Essa turma toda vai para canais abertos, né? Então, assim, você está mirando uma parcela da população muito grande, uma parcela da população que está ali, eu não vou usar, desesperada. O desespero é um péssimo conselheiro, né? Eu acho que nesse caso não tem outro termo, é isso mesmo, é desespero. Porque o desespero é um terreno muito fértil. Desespero é um péssimo conselho, né, para a gente, assim. Mas é um terreno muito fértil para fazer vigorar uma série de pensamentos revanchistas, né? Olha, você está nessa situação por conta disso, disso e disso. O país só está nessa por conta disso, disso e disso. Então, assim, dessas explicações muito concretas, muito tácitas, e que, vamos lá, o atual governo, ele é exímio em acreditar a responsabilidade do que está acontecendo a outras gestões. Nunca é responsabilidade dele.
Ele não tem culpa do que dá errado, né? E todo o Não, mérito do que dá certo é dele, né? é dele. Então, assim, é exatamente isso. Então, é aquilo que a gente costuma dizer, assim, mas e o PT? Esquece o PT não é governo há quase 6 anos, assim, sabe? Então, assim, esquece, não pode ser. Quando é que vai ser responsabilidade? Né? Então, assim, acho perigosíssimo, perigosíssimo. Não vou fazer uma relação direta, né? Mas tem ali toda uma rede de divulgação de notícias falsas e de disparos em WhatsApp, né? Também acreditado a determinados empresários de segmento, né? Segmento mais bolsonarista, mais à extrema direita. Assim. Eu acho preocupante. Agora, quando a gente olha, por exemplo, quem é o ministro das Comunicações, dá a se pensar. Pois é, para quem não sabe, o ministro das Comunicações é o deputado Fábio Faria, genro do empresário Silvio Santos. Exatamente. E ele tem agido de uma forma bastante hábil na defesa não só do governo, mas também de fazer aparecer determinadas ações. Né? Tanto que ele está dando entrevistas para o próprio SBT. Uhum. Ele tem aparecido de uma forma bastante ostensiva. Então, assim, tem uma... Como é que eu vou dizer? Tem ali umas ações que estão, vamos dizer assim, por debaixo do pano, tem umas relações secretas que a gente ainda não teve acesso, mas que passam pelo Ministério das Comunicações. Uhum. Acho problemático, acho muito problemático. Lembrando que 2022 é ano de eleição. Exato. No frigir dos ovos, se eu entendi bem, você está dizendo que provavelmente poderia dar certo uma, uma nova TV Manchete, independentemente de quem estivesse à frente. Pelo fato da TV aberta ainda ter fôlego e pelo recall do nome, é isso? Pelo recall, isso, pelo recall do nome e também assim, se ele vier, né, quem tiver essa dependência, se é o rango ou se não é, né? Vamos Mr. X, cidadão X aí, né? Que tiver a marca e for emplacar uma emissora. Se ele tem parte do acervo, ele pode criar uma sessão de nostalgia, o que vai trazer audiência. Vai trazer audiência. O que tem aí na mão é uma munição interessante, Uhum. a julgar pela qualidade do material, né? Se essas fitas estão em boas condições, se elas não são possíveis de serem reproduzidas, copiadas, restauradas, enfim. Se esse material tiver em condições de uso, ele cria uma sessão de nostalgia que vai chamar a atenção das pessoas, inclusive de nós dois, que assistimos se ele puxar da cartola uma novela boa, bons musicais, alguma coisa que me interesse, eu engulo o meu orgulho e vou assistir lindamente. Eu vou lindamente assistir, vou até gravar, entendeu? Então, assim, aí eu engulo o orgulho e vou cadelinha da TV Manchete vou assistir, se tiver ali, né? Mas... Agora, Rei, você sabe que esse não é o primeiro caso de TV zumbi, né? Que volta do mundo dos mortos. Né? Nos anos 70, a TV Rio saiu do ar e voltou nos anos 80 com a iniciativa de alguns empresários. Acabou não dando certo, mas teve uma sobrevida, né? Durante o governo Lula, um amigo do ex-ministro José Dirceu, o senhor Paulo Abreu, ele tentou de várias maneiras ressuscitar a TV Excelsior através de uma concessão do governo. Não teve sucesso, mas tentou. E, se não me engano, o nome ainda é dele, o senhor Paulo Abreu. Me escapa agora tem um terceiro caso que eu não me lembro. Se você lembrar, você pode me interromper. Mas não é a primeira vez. A própria TV Jovem Pan, que mudou de nome, mudou de ramo, agora ela é só jornalística, mas ela existiu efetivamente. Sim. O próprio caso da Record. A Record ficou circunscrita a São Paulo, região metropolitana, até o Edir Macedo comprar. Né? Até meados dos anos 90, né? Até meados dos anos 90. Ela era circunscrita
a região metropolitana da Grande São Paulo. E aí ela passa a ser uma emissora de rede, volta a ser uma emissora de rede. No caso da Excelsior, lembrei o caso que eu queria dizer e tinha esquecido. A TV Tupi voltou ao ar. Não sei se as pessoas se lembram, houve brevemente em São Paulo uma nova TV Tupi que só passava clipes e que pertencia à Rede Tupi de rádio, que nada tinha a ver nem com a TV Tupi antiga, muito menos com os Diários Associados. Os Diários Associados não gostaram dessa história, caçaram o uso do nome Tupi e ela mudou de nome para Top TV. É cada papagaiada, hein, Reinaldo? É cada coisa que eu vou te falar, gente, mas também vou te falar, você tem uma legislação que permite propriedade cruzada, permite não, proíbe, né? Mas, enfim, os olhos são muito pouco diligentes nesses aspectos, né? Propriedade cruzada, enfim, venda só aquela história da MTV, venda de horários, não sei o quê. Então, assim, isso só reforça uma coisa que a gente precisa, uma lei de meios. A gente precisa mesmo de uma lei de meios, precisamos discutir essas questões dos monopólios mesmo, saca? E de meios de controle da TV. Assim, eu não estou falando de censura prévia, que as pessoas adoram pegar esse tipo de fala para dizer que a pessoa está defendendo censura. Para interditar o debate, né? Exato, para interditar o debate. Não é isso. Mas a gente pode até fazer um especial depois comentando esse tipo de controle social da TV. Né? Mas você tem uma legislação que proíbe e exige determinado, né? Coloca como deveres, coloca como direitos, e que a fiscalização também não olha, e essas questões passam batido, por causa da MTV. Aí todo mundo vê a indecência que foi. Mas persiste, então vai continuar existindo essas questões. Eu vejo com muita preocupação, até pelo próprio espectro político. Porque quando a gente olha, por exemplo, o caso da CNN Brasil, no ano passado, e o que vem acontecendo na CNN Brasil a partir de 2021, a gente já começa a entender que essa onda de se atrelar ao governo pode ser um bote salva-vida por um determinado momento. Mas o governo acaba, o governo passa. Ele pode durar 4 anos, ele pode durar 8. Mas ele passa. Ou seja, se você tem o seu negócio dependendo do governo que está no poder no momento, você está condenado a uma hora ou outra estar fora de moda, digamos assim, né? Porque, como dizia Demóstenes, né, o orador grego, quem foge por medo terá de combater novamente. Isso aí é uma coisa que é assim, você está tentando uma sobrevida para uma coisa que está dependendo da sua expertise como empresário, né, como profissional liberal. Mas aí, no momento em que você está com o pires na mão, você vai lá e vai para o governo, é uma coisa que eu não consigo entender. Defender privatizações, defender estar longe do governo, defender lucro, aquela coisa toda, mas quando você está precisando, é para cima do governo que você está. Então, mas também, é claro, é uma concessão. Mas, assim, é uma maneira muito rudimentar de visão empresarial. Não é uma visão que tem, assim, um sentido de sustentabilidade. Uma maneira muito rudimentar, uma maneira muito tradicional, muito personalista de fazer TV. Olha, eu acho que empresas que são geridas dessa forma, elas estão fadadas a sumir, a desaparecer. Não sei se elas têm estrutura para um cenário de uma ampla concorrência, fazendo todos esses tipos de saneamentos que a Globo, por exemplo, tem feito. Para se mostrar cada vez mais como uma empresa e cada vez menos como uma empresa familiar. O SBT, por exemplo, eu não tenho visto movimentações nesse sentido. Band eu tenho achado também muito tímido. Então, assim, que ainda são TVs muito familiares. Né? Não sei se tem sobrevivido, não sei por quanto tempo. E ficar se colando com o governo, né, pode ser muito interessante para agora, porque o governo não tem... como é que eu vou dizer? O governo não tem amigos, o governo tem aliados. Né? E aliança você tem por um período e não tem por outro. É uma questão de absoluta conveniência.
Acho perigoso. Eu também acho. Acho amador. Acho amador. Mas digamos que mesmo perigoso e amador aconteça, cite apenas um, e nada mais do que isso, um produto da TV Manchete que se o seu velho da van trouxer de volta, você seria capaz de ir lá beijar a careca dele. Eu não beijaria a careca dele nunca. Nem se diz dependesse da minha salvação. Metaforicamente. Olha, se ele trouxesse, por exemplo, o Cabaré do Barata... Opa! Muito bom. Já seria um grande feito, que é um bom momento do Agildo, né? Mas ele é muito datado, né? Porque tem questões que são os políticos, né? Do final dos anos 80, né? Mas seria interessante de rever. E se ele conseguisse trazer a novela Corpo Santo, já seria... Corpo Santo, excelente novela. Que é uma novela do Louzeiro. Do nosso saudoso José Louzeiro. Mas olha só, Agildo Ribeiro, Louzeiro, até os shows musicais que tinham na Manchete, nada disso cola com quem está comprando. Combina. É muito contra. Não tem aderência. Não tem aderência. É verdade. Eu ficaria muito surpreso se surgisse uma coisa exótica, tipo Antônio Maria com Cindy Felipe, ou a novela da música que nós vamos tocar agora, na saída do primeiro bloco, Mania de Querer. Você assistiu essa novela? Essa novela eu me lembro pouquíssimo, mas eu assisti pouca coisa. Eu não sei se é a única, se não é a única, é uma das duas ou três. Eu acho que eu tenho a impressão que é a única novela da Manchete ambientada em São Paulo, né? De autoria também do saudoso, pouca gente sabe, esse autor era marido da Natália Timber, grande atriz brasileira. Sabe de quem que eu estou falando, Reinaldo? Silvan Paes, exatamente. Aliás, o Benedito tem uma pinimba com ele, né? Porque acho que é por conta de A Sombra dos Laranjais. Isso. Ele fala, o autor que diz que escreveu comigo. Muito bom. Então, nós vamos tocar agora as coisas do Benedito, exatamente. Nós vamos tocar agora na saída para o intervalo o tema da novela Mania de Querer, de 1986, que a minha avó assistia religiosamente, com o grupo Viva Voz, que é o mesmo grupo que gravou o inesquecível tema de Dona Beija, né? Como é que era o tema de Dona Beija, Reinaldo? Nossa, lembro demais. Beija-flor, beija menina. Ele ficou tímido, ele não quis cantar. Eu vou falar para o Fábio depois, falar assim, Fábio, você saiu, o Reinaldo ficou tímido, coisa que ele nunca Eu cantava isso demais. Então, eles gravaram para essa novela no mesmo ano, essa novela paulistana, esse tema muito bonito, também chamado Mania de Querer. Nós vamos ouvir a música, vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o tema do Reinaldo. Adianta qual é o seu tema, Reinaldo? Vamos falar do jornalismo, né? Das TVs de jornalismo. Nesta semana nós tivemos a entrada da Jovem Pan News, né? E uma série de mudanças também que ocorrem na CNN, né? Desse ano para cá, né? Desse tempo de vivência dela. E é um tema que traz a gente de volta um pouquinho para o jornalismo, né? Para dar uma saída um pouquinho do true crime, das novelas e tal. Voltar aqui, porque o jornalismo teve na evidência aí nesse último ano. Mas era que todo esse período da pandemia. O jornalismo está cheio de true crime e o jornalismo está cheio de novela, né? O que mais tem, a matriz melodramática está no jornalismo, ela não saiu dali, não. Pois é. Então, gente, confiram a música, esperem o intervalo. Daqui a pouquinho vamos falar de jornalismo na TV. Queimou
podcast do texto brasileiro. Toda segunda-feira, com José Vitor Hack, Fábio Marquezini e Reinaldo Maximiano. Enê Pelúcia, forte, médio, suave. Forte para cabelos fortes e resistentes. Médio para cabelos normais. Suave para cabelos finos ou frágeis. Pelúcia diferente. Alisa, macia, tinge e deixa o cabelo sedoso como a pelúcia. Enê Pelúcia, a carícia da pelúcia. Uzai, 23 anos vendendo barato. Vejam estes belíssimos conjuntos. Sala de estar, linda sala de jantar e a beleza deste dormitório. Tudo em cerejeira. Facilidades em pagamentos em até 24 meses. Uzai, Rua Dias da Cruz, 110 e 143 Meyer. Enfermeira, o pessoal da vila já chegou para a vacinação? Já, doutor, estão todos aqui. Desde o Cuca, a Manuela e o Maneco até o Sugismundinho. Mas que cara é essa? Você está com medo? Eu não, enfermeira, mas o papai sim. Ele não quer ser vacinado. É isso mesmo, eu não quero tomar espetadas inúteis, afinal não estou doente. Pois é por estar sadio que você precisa se vacinar. A vacina é um preparado que protege contra as doenças. Quando seu filho recebe uma dose de vacina, o líquido estimula as defesas naturais do organismo, tornando-as muito mais fortes para combater os germes causadores das doenças. Poxa, isso é o que a vacina faz? Isso mesmo. E é por causa de atitudes como a sua que muitos brasileiros morrem ou ficam incapazes. A vacinação é necessária. Afinal, não dói nada e você não vai bancar o medroso perto das crianças. Não é, Sugismundo? É claro. Atenção! A partir de 1º de julho, a vacinação é obrigatória no Brasil. Se o seu filho não for vacinado até completar 1 ano, perderá o direito ao salário família até o momento que o senhor o vacine e apresente o atestado instituído por lei. Na Copa do Mundo, torça com Naranjito, Mesbla e Toshiba. Televisores de 10, 14 e 20 polegadas a cores. Tudo em 5 pagamentos sem juros ou em 24 pagamentos sem entrada. Toshiba e Mesbla emplacando com a seleção. Numa campanha eleitoral, dizem que a gente gasta muito a sola do sapato. E é por isso que eu uso o 752 da Vulcabras. Um sapato resistente e confortável. Já diz a sabedoria popular. 752 da Vulcabras. Há muitos e muitos anos. Eleito e reeleito pelo povo. 752 é Vulcabras. Chegou o Faidomania! São 6 super copos importados e inquebráveis pra você. Entre nessa, todas as tampas de 7-Up estão valendo. Troque 10 tampas de metal ou 5 tampas de plástico por um super copo. Aproveite! Passa, passa 2 vezes, quero ver passar. Pra passar a 2 vezes, passou, passa já. Passa, passa 2 vezes, quero ver passar. Passa já! O alívio instantâneo da dor de dente. Passa já!
Voltamos do intervalo com esse ar de mistério que essa música nos traz. Para quem não reconheceu de onde eu tirei essa música, a música se chama Arabond, é da banda Nova Era. É um instrumental que está presente na trilha da novela Araponga. Para mim é muito nostálgico. Isso tocava quando o Tarcisão estava lá atrás de algum segredo muito misterioso, ou fugindo de alguém, tocava essa música e trazia essa coisa meio trilha de cinema, muito legal. Muita saudade do Aristênio Catanduva, vulgo Araponga. Agora nós vamos para o tema do Reinaldo Maximiano, que, como ele adiantou no bloco anterior, é jornalismo na televisão, mais especificamente os canais de notícias 24 horas por dia. Que eu me lembre, nacionais, nós temos a Record News, a Globo News, a Band News, a Jovem Pan News, que é a caçulinha, né? Esqueci alguma, Reinaldo? Não, acho que foram todas, né? Globo News, Band, Record, Jovem Pan, e Globo. CNN, são 5. A CNN, esqueci a CNN. CNN Brasil. A mais internacional Apesar... de todas, né? É. Justamente essa foi escolha. Ih, meu Deus! Justamente essa eu fui esquecer. Vamos lá, o que você tem para falar sobre esse tema hoje? Rapaz, eu estava lendo um texto do Spicer essa semana, né, sobre exatamente essas... sobre a entrada dessas TVs, assim, principalmente a mudança que estava ocorrendo na CNN Brasil, né, com a entrada da nova diretora, né, de jornalismo lá, né, a Renata, né, e a saída ali do Douglas Tavolaro, né, e uma série de coisas interessantes que aconteceram ali na CNN que tem feito ela ganhar um pouquinho mais a minha atenção, né. Então você vê, Alexandre Garcia está fora. Seria válido dizer que ela está fazendo uma limpeza ideológica lá dentro? Olha, eu não sei se uma limpeza ideológica ali dentro, não. Porque todo esse meandro de criação da CNN Brasil é uma coisa que a gente já meio que suspeita muito, né? Mas, ok, tá rolando uma limpeza. Pelo menos no sentido de preservação do nome e da marca, né? Porque existe uma CNN lá fora, nos Estados Unidos, uma marca, um nome, uma reputação ali a zelar, né? Aliás, o consumidor americano está acostumado a enxergar a CNN como sendo um canal mais à esquerda, né? Comparado, por exemplo, à Fox News, né? Com a Fox. Como é o caso da Fox. E aqui no Brasil foi o justo oposto. Ela já entrou com um alinhamento muito forte à direita, né? Com o Douglas Tavolaro, toda aquela questão ainda, né, da Record. Então você tem ali um alinhamento mais pró-governo Bolsonaro, né, do que isso que o público americano entende quando vê CNN e compara com a Fox, né? Ficou uma coisa engraçada, né? Porque de repente você tinha a CNN Brasil competindo com a Globo News em pleno período da pandemia, né? E a Globo News marretando o governo. Então, disse assim, sem dó nem piedade. Sem dó e nem piedade. Mas aí acontece uma coisa que... Vamos lá. Por que eu trouxe esse tema? Não só por conta do texto de Sticer, mas também por uma demanda de jornalismo crescente, né? E que veio com muita força, claro, em função da pandemia no ano passado. Então, o público estava demandando por mais informações, né? E por informações de qualidade. Vamos lá. Pandemia, o que é isso? O que é vírus? O que é coronavírus? Então, assim, acho que até por entender o que é um vírus, vamos falar a verdade, a gente estava precisando voltar para a escola para entender o que é um vírus. O que é uma bactéria, o que é um protozoário. Nesse caso, eu acho que vale a gente destacar o trabalho do Márcio Gomes, que hoje está na CNN, mas na época estava na TV Globo, e comandou um programa que foi um show de informação e num tom completamente adequado, que era assim, olha, tome cuidado, mas também não vamos entrar em pânico. Eu gostava muito do tom dele naquele programa.
Sim, eu acho que tem uma coisa também de uma certa cultura japonesa, que ele ficou muito tempo lá, né? Então, uma coisa assim, eles são diferentes Verdade, ele era e na correspondente administração em de Tóquio, Japão. né? Eles têm uma coisa de um equilíbrio em situação de crise, evitar situações de pânico, né? Eles têm toda uma tradição nisso, e ele ficou lá como correspondente. Então tem essa coisa, é grave, é sério, mas vamos, né? Temos conhecimento a nosso favor, né? E o Sticer destaca a entrada da Renata Afonso, né, que é a nova CEO da CNN, que era um nome muito pouco conhecido, né? E ela foi operando ali aos poucos uma série de mudanças. E aí, nesse sentido que você está entendendo mesmo, de uma certa limpeza ideológica. Porque também, vamos lá, você tem um canal de jornalismo que chega ao Brasil incensando os aspectos jornalísticos de apuração. Para quem está nos ouvindo e não é do jornalismo, né, apuração é um conjunto de técnicas que você refina uma informação. Ela pode ser uma informação de alcova, uma informação ainda não medida, ela pode ser até um boato, né? Mas aí você vai levantando, checando, pesquisando, entrevistando pessoas, levantando documentações, e você vai refinando aquele material e aquilo se torna uma informação jornalística. De Então, modo que muitas vezes uma notinha de 2 minutos num telejornal, que às vezes nem reportagem externa tem, pode significar 2 dias de trabalho de um jornalista. Pode. Aquela notinha que você vê no rodapé de um jornal impresso, você pode achar que nada, mas aquilo ali gastou algumas horas, talvez até dias de apuração. Por quê? O pacto que as pessoas... Eu estudou aula de jornalismo há o quê? Quase 20 anos, você viu? Quase 20 anos. Velho! Quase 20 anos com jornalismo. E eu ensinei durante muito tempo exatamente técnicas de reportagem. Velhos todos nós, né? Como o tempo passa, meu Deus. Parece que foi outro dia que a gente estava no banco da faculdade, né? Eu comecei a entrar em pânico quando eu percebi que estava dando aula para essa moçada que nasceu no ano 2000. Aí eu comecei a entrar em pânico. Aí sim, a gente segue curtido na madeira, né? Mas vamos lá. Muito que bem. Muito que bem. Curtido em madeira de carvalho, né? E aí, vamos lá. Técnicas de reportagem envolvem, claro, as técnicas de apuração, né? Que é como você transforma um fato, um acontecimento, em fato, acontecimento jornalístico, ou simplesmente em acontecimento jornalístico. Porque o pacto que as pessoas selam com o jornal é um pacto de verdade. O jornalismo ele tem uma natureza científica muito forte, né? Ele é desse pensamento moderno, no final do século XIX. Então, assim, essas técnicas, inclusive, de entrevistar, é técnica de ciências sociais, não é coisa do jornalismo. O jornalismo foi lá e pegou emprestado, né? É uma área que se consolida no trânsito com outras áreas. Então, você faz pesquisa, você procura documentações, você procura por fontes que são pessoas, mas também são livros, dados, estatísticas, enfim, as mais variadas, né? Vai muito da observação também e do envolvimento que você tem com todas essas questões, né? Ou com a questão em pauta. Então, estava ficando muito difícil, e aí eu estou falando Reinaldo, audiência, espectador, para o Reinaldo ligar na CNN Brasil, passar por todos aqueles blocos informativos interessantes, todos aqueles jornais interessantes que a CNN implantou, e de repente você vir com uma faixa de comentário do Alexandre Garcia. Desconstruindo todo o trabalho sério feito anteriormente. Exatamente, né? E aí você tem um programa de debate em que um dos debatedores é Caio Coppola. E um cara que gosta de falar, justamente um cara que gosta de falar que não é jornalista, mas está ali no programa jornalístico como comentarista político. Vamos lá. Jornalismo é informativo, mas também é opinativo. Então, não interessa se você está na informação ou na opinião. A apuração existe para os dois. Então, você encontra uns vídeos do Caio Coppola por aí, ele falando isso assim, mas eu não sou jornalista. Você está fazendo aquilo, o que aqui então? Porque até para opinar, você precisa apurar. Sim, é um conceito que muita gente tem dificuldade de compreender. Opinião
cada um tem a sua, concordo com todos os argumentos que defendem a liberdade de opinião. A questão é que é a seguinte, a sua opinião parte de onde? Né? Exato. Parte dos delírios que as vozes na sua cabeça falam, ou tem algum embasamento na realidade? Porque muitas vezes eu discordo completamente de uma opinião, mas eu não tenho como invalidá-la, porque ela é baseada em observação da realidade. Vou dar um exemplo muito claro. Todo dia eu comento isso com os meus amigos no WhatsApp, eles já estão carecas de saber disso, já estão assim, com raiva, toda vez que o Reinaldo fala esse tipo de coisa. Mas assim, eu odeio ter que concordar com o Reinaldo Azevedo. Ele parte de locais, não é nem que a gente não concorda, que a gente despreza, porém, todavia, contudo, faz todo sentido. Ele não fala do mesmo lugar que eu, mas ele tem um ponto que converge com o meu, que é essa defesa intransigente de aspectos constitucionais, que eu tenho uma série de críticas também. Mas ele expõe de forma muito clara o lastro de onde vem a informação. Então, eu não tenho como... Até quando eu discordo porque também reconheço o lastro dele, e quando eu sou forçado a concordar, tem que observar exatamente esse lastro. Né? E é exatamente isso que a gente não encontra nesses dois comentaristas antigos, dois comentaristas da CNN. Uma outra queda que o Sticer chama a atenção é do Evaristo Costa. Também não agregou nada à CNN. Né? E agora, o que acontece? Nessa semana nós tivemos a estreia da Jovem Pan News na quarta-feira, um pânico, né? Jovem Pan News, que já saiu as notícias, vai acolher Caio Coppola e Alexandre Garcia nos seus quadros de comentaristas. Que gostoso. Né? Que gostoso, né? E ainda numa programação que se assenta naqueles programas consagrados do rádio. Já fez o nome da Jovem Pan. Mas aí persiste a mesma questão. Olha, a gente consegue entender que o jornalismo, ou que as empresas jornalísticas têm suas tendências de direita, de esquerda, isso aí. Eu, quando pego o Estadão para ler, eu sei exatamente de que lugar o Estadão está falando. Eu não sou público-alvo do Estadão. Né? Até pelos próprios anúncios publicitários que tem no Estadão. Eu não sou mesmo. A gente não está comprando apartamento no Itaim Bibi, né? Não estou. Né? Mas também não sou o público-alvo do jornal o Globo. Mas quando eu leio esses jornais, eu leio por conta de coisas específicas. Quais coisas específicas seriam essas? A qualidade do jornalismo perfeito. A qualidade da apuração, ou a qualidade dos comentaristas, ou dos críticos que estão ali. Então, assim, para mim, o caderno de cultura do Estadão, o caderno de cultura do Globo são imbatíveis. Então, eu fico com eles. Né? Leio por eles. Né? Mas vai persistir essa questão. Assim, a Jovem Pan, ela vai... o jornalismo da Jovem Pan vai fechar os olhos para aquilo que é a própria natureza do jornalismo, que é a ciência. Porque encantar, por exemplo, um dos comentaristas e aqui não me processa, porque eu não vou ter dinheiro, então vou ser preso mesmo, o que pode ser até bom, porque dá tempo de ler os livros também. Mas, assim, um comentarista que ainda fala de cloroquina. Quando isso já é ponto passivo, você já resolveu esse passivo, perdão, já se resolveu. Isso, não existe esse tratamento, isso é inócuo. De certa forma, também é um ponto passivo, porque quem insiste nesse ponto acaba tomando, enfim, né? Um pouquinho homofóbico isso, mas processem e cancelem o hack, me deixa falar disso. Mas não, o público entende. Mas assim, porque era exatamente esse o problema que estava na CNN no Brasil. Então, quando a CNN toma uma determinada postura e tira esses dois caras da sua faixa de comentários, né, da sua linha de comentaristas, eu tendo a olhar para a CNN com um olhar, olha, opa, eles não estão confundindo o jornalismo com uma divulgação insensata e refletida de informações.
o que é você abrir o tempo da sua faixa de programação para difundir aquilo que não é informação, tá? Difundir informação falsa. Ou aquilo que não tem lastro científico suficiente. Era o que estava muito exposto com as crises que o Alexandre Garcia vinha provocando. Como aquela famosa do não sei se voltamos. Né? Mas a ponto de ser corrigido ao vivo. Então, assim, estava constrangedor. Isso, se você lembrar que a CNN lá fora tem todo um lastro, tem um esquema de uma apuração que vai em 3 eixos, é uma coisa super... Eles adoram incensar aquilo, é o carro-frente deles. Não, eles não fazem nada de diferente daquilo que você aprende numa escola de jornalismo, tá? Não é nada de diferente. É apenas marketing, mas eles jogam isso num marketing de uma diferenciação muito evidente. Mas é aquela coisa, o McDonald's utiliza a farinha X para fazer o pão. O McDonald's do Brasil não pode usar farinha de mandioca porque é mais brejeiro. Não pode. Quando você compra uma franquia internacional, você tem que seguir a receita. Basicamente é isso. Por isso que o Big Mac tem o mesmo sabor em qualquer lugar do mundo que você entre no McDonald's. A CNN também quer isso para ela. Quer que a CNN em espanhol seja igual à matriz, que a CNN em português seja igual à matriz, para manter um mínimo de identidade, né? Um mínimo de identidade e outra, reforçar nomes bons que já estão na casa. É o caso, por exemplo, da Gabriela Prior. Eu tenho minhas resistências com Gabriela Prior? Tenho. Mas é uma pessoa honesta. Exatamente. Eu consigo reconhecer o lastro da informação que ela está opinando. Ou seja, o lastro de informação que ela tem para opinar. Isso é muito importante você falar, Reinaldo. Gostei desse ponto. A gente não precisa concordar com uma pessoa para respeitá-la. E o contrário também se dá. Muitas vezes uma pessoa que pensa como nós e nós não respeitamos, que a maneira como ela expressa o pensamento é equivocada. Né? É equivocada. Então, assim, também não sou fã do William Vac. Mas quando a gente compara, por exemplo, o que o William Vac vem fazendo na CNN com o Lacombe na Rede TV? Sou o William Vac Futebol Clube. Também, de vestir camisa. Uhum. E sair com vuvuzela. Aliás, você viu o que o Lacombe fez no Flow Podcast, né? Não. Ele deu uma entrevista para o Flow. E o Flow, ele tem um segundo canal que é o de cortes, com trechos pequenos daquelas entrevistas de 4 horas. Né? E o Lacombe conseguiu tirar do ar o canal do Flow de cortes, porque tinha um corte onde ele divulgava fake news a respeito da vacina. Tá vendo? Aí você tirou do ar o podcast mais poderoso do país. O podcast de maior audiência do país. Você consegue fazer isso, entendeu? Mas tem uma coisa que a gente também aprende na escola de jornalismo. E como muita gente que está no podcast não é necessariamente jornalista, né? Então talvez eles não saibam disso. Né? Mas tem um livrinho, o Pierre Bourdieu, chamado Sobre a Televisão. Dá uma lidinha, é um livrinho pequenininho, 100 e poucas páginas, lendo assentado. Né? Eu adorava trabalhar esse livro, por quê? Porque tem uma parte apenas dedicada a entrevistas na televisão. E que é uma coisa que quem está fazendo a pauta, eu trabalhei como pauteiro, né? Eu trabalhei com produção. E tinha uma coisa, antes de ler o Bourdieu, eu já tinha isso na cabeça, porque eu tinha professores bons que martelavam isso na minha cabeça, e depois do Bourdieu isso veio quase como uma sentença. É assim, eu vou chamar o Zé Vitor Hack para dar uma entrevista aqui no programa. Qual é a missão do meu programa? É essa. O que ele tem a falar é importante neste programa? O que ele tem a falar, em sendo importante neste programa, é importante de ser dito neste horário? Uhum. Esse assunto é um assunto que está no escopo do programa? São coisas que você precisa ponderar. Então, se você tem um profissional, a menos que você esteja mesmo caçando cliques, e aí, então,
Não sei se foi o caso do Flow, mas se você está caçando cliques, e aí você chama uma personalidade que vai lá e derruba do seu programa, o meu mais sincero bem feito. É. Né? Porque você Se deveria eles ter estavam pensado nisso na caçando aprovação. cliques, se eles estavam caçando cliques, teve o efeito contrário, né? Que ficaram E uma outra um dos coisa, canais exatamente. uma semana fora do ar. E uma outra coisa, a gente também aprende isso na escola de jornalismo com bons professores. E graças a Deus eu tive. Quando a gente teve aí o mês de outubro, teve o Dia dos Professores, a minha homenagem aos meus professores de jornalismo. Que é o seguinte, o repórter, ele não é só um fazedor de pergunta, não. Ele contrapõe o entrevistado dele. Então, se o seu entrevistado disse uma coisa que não é verdade, seu dever, você tem que lembrar que você é repórter. Você está ali no exercício do jornalismo, seu compromisso é com a informação. Seu primeiro compromisso com o seu ouvinte é com a informação. Seu entrevistado acaba de dizer uma mentira, pessoal, com todo respeito, mas essa informação que você está passando não é correta. Se eles tivessem, não assisti o programa, tá? Então é uma especulação minha. Se tivessem feito uma intervenção a ponto de corrigir esse entrevistado, talvez o programa não tivesse caído. Uhum. Porque a pessoa, quem está entrevistando, e quem sabe fazer isso muito bem? Marília Gabriel. Essa é a craque da entrevista, né? Então, assim, quer entender como é que é? Pega as entrevistas antigas da Marília Gabriel que você vai entender. Entendeu? O próprio Jô Soares sabia fazer isso muito bem. O Geneton Moraes Neto. Geneton tinha entrevistas interessantíssimas. Interessantíssimas. Que é de você... O Cabrinho. Tanto é que, ainda no Geneton, tanto é que ele fez aquele livro dos presidentes, que praticamente todos eles disseram para o Geneton alguma coisa que era completamente inédita. Exatamente. Mas aí vem do poder que o cara tem. Vamos lá. Para você fazer uma entrevista, você também tem que ter um lastro de informação. Sim. Né? Você tem que ter informação sobre aquele assunto. Então, se de um lado o Pierre Bourdieu nos explica, faça uma série de perguntas com relação ao entrevistado, né? Esse cara tem formação, competência suficiente para falar sobre esse assunto? Se ele tem, e ele vai falar desse assunto, ele tem que falar desse assunto aqui nesse programa, neste horário, na televisão? Ok. Agora, e você, enquanto entrevistado? Você está preparado para falar desse assunto? Você está preparado para contrapor as informações que essa sua fonte, que esse seu entrevistado vai apresentar? E se as informações estiverem erradas? E se as informações forem falsas? Você vai contrapor? E se você não contrapor, você vai deixar. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi recentemente o Adrilles, sabe quem é o Adrilles, né? Sim, sim. Então, sinto muito por você. O Adrilles deu uma entrevista num podcast e ele falou uma coisa que eu queria saber a sua opinião a respeito. Ele disse que esse tipo de debate que a CNN estava fazendo era um avanço e não um retrocesso, porque nós tínhamos antes o modelo da Globo News, que era o de colocar 5 pessoas em volta de um assunto e as 5 pessoas pensavam exatamente a mesma coisa, com diferenças muito pequenininhas, né? E que agora nós tínhamos 2 pessoas se contrapondo e se engalfinhando por uma ideia na CNN, que isso era maravilhoso para a democracia. Ele enlouqueceu ou isso tem um fundo de verdade? Não, isso tem um fundo de verdade. Isso tem um fundo de verdade, sim. Mas também não é nenhuma novidade que a CNN está fazendo. Isso já era feito nas rádios no Brasil, nas emissoras de TV, não tem nenhuma novidade. A própria Globo News chegou a fazer isso. Então, assim, não tem nenhuma novidade. Mas é um quadro, né, importante dentro da programação da CNN internacional e, claro, ia ser importante para a CNN Brasil. É legal contrapor opiniões? Excelente. Mas quando você tem 2 pessoas, que vou repetir a mesma palavra, lastro de informação suficiente para falar daquilo. Vou citar de novo o caso do Caio Coppola. Você consegue fazer uma lista de estruturas frasais que o Caio Coppola usa para articular as opiniões dele. E elas não vêm de um lugar assim tão específico.
sabe? Às vezes, enfim, é uma coxa de retalho, coisas costuradas em cima de uma retórica que você fica olhando para um cara novinho, assim, né, e dentro dos padrões eurocêntricos, bonitinho, não sei o que, assim, ó, que cara interessante. Esse menino sabe muito. Não. Começa a botar no filtro o que realmente vai passar, né? Tanto que Gabriela Prioli não aguentou. Ela rapidinho ela saltou fora desse jogo. Porque isso queima o filme é de quem está do outro lado. Exatamente. Entendeu? Isso queima o filme do outro lado. Então, assim, tanto é que ele vai ficar mais de 5 meses fora do jogo. Né? Deve aportar aí na Jovem Pan. Agora, mesmo a Globo, o que a gente precisa entender também é que as empresas jornalísticas são isso mesmo, empresas. Então, elas também estão atrás de lucro, elas também têm seus marketings e elas também têm seus interesses. As fontes, as pessoas que dão entrevistas nos programas jornalísticos também têm interesses. Ninguém está ali de modo desinteressado. Então, assim, há uma relação de interesses nítida ali. E, claro, que você percebe determinados alinhamentos. Hoje está muito explícito uma postura da Globo News contrária ao governo Bolsonaro. Mas está muito explícito. Então, é fácil de ver. Basta liberar e você vai acompanhar e você vai ver. Mas ela também é muito hábil, e o jornalismo brasileiro é hábil nesse tipo de ação, que é fazer esse posicionamento político e ideológico de modo bem implícito, bem discreto. Os jornais fazem isso. Folha de São Paulo faz isso, Estado de São Paulo faz isso, todos os jornais fazem isso. Mas existe um atrelamento ideológico, sim. Seria interessante se fosse muito mais explícito, como está sendo agora. Talvez a gente tenha aí um cenário interessante para o jornalismo. É claro que eu não quero ficar me fidelizando em produtos que dão sempre uma informação e quando vão opinam dentro daquele espectro ideológico que é o meu. Bem, eu sou um homem negro, cis, LGBT. Né? Eu não sou dono de meio de produção, eu tenho força de trabalho para ganhar dinheiro por tudo isso da minha mesa. Isso significa que eu sou proletário. Então eu só posso ser de esquerda. Na minha cabeça, eu só posso ser de esquerda. Porque o partido de direita não vai me defender. Claro. Só posso ser de esquerda. Então, assim, isso não significa que eu não vá procurar meios de informação que estejam no espectro contrário. Talvez é por isso que eu ouça todos os dias o Reinaldo Azevedo. Ele não fala do mesmo lugar que eu. Ele é branco, classe média. Não fala do mesmo lugar. É um chapéu da hora. Não sei o quê. Mas ele é muito culto, não sei o quê e tal. E às vezes eu fico rindo com ele, porque ele tem umas tiradas assim, gente, mas isso é um termo em latim. Aí ele vem assim, mas isso é um termo em latim que significa assim, gente, é genial. Mas ele não vem do mesmo lugar. Ele não vem do mesmo lugar. A Gabriela Prioli também não. Tanto que é até esquisito você ver a Gabriela Prioli falando de questões relacionadas ao racismo, por exemplo. Sim. Não tem ali propriamente lugar de fala para aquilo. Mas o quê? Como não se posicionar no caso Maurício Souza? No caso do Andreoli e tal, enfim. Mas não significa... É uma coisa que eu falo com os meus alunos. Diversidade da informação que você consome. Então, assim, deixa procurar em diferentes lugares. Para a gente encerrar o programa, eu queria te fazer uma pergunta de $2 milhões. Temos alguns canais bem alinhados à direita, temos alguns de centro, como parece ser o caso da Globo News. Quando teremos um canal de notícias de esquerda? Nunca? Nós temos, né? Tem o DCM, tem os canais que estão no YouTube, tem o próprio DCM, tem o Democracia, TV Democracia. Nós temos iniciativas no YouTube, inclusive, de canais para o Brasil 247, perdão, Brasil 247, que são canais ali consagrados Também o cara põe o nome do canal dele de linha de ônibus, quer que a gente decore, é complicado. Não, é difícil.
Mas existem esses canais. Então, assim... mas aí tem uma coisa. São canais com uma forte veia de esquerda, né? Então tem todo um posicionamento, é preciso também fazer uma série de filtragens. Não estou falando que sejam canais que fazem notícias inverídicas, né? Que fazem fake news, não é isso. Tem que cuidar para não ser uma Jovem Pan de sinal trocado, né? Exatamente. Esse aqui é o grande cuidado. Assim. Porque também não adianta você tentar procurar um canal de informações de esquerda que subestima a tua inteligência. Uhum. Que enxerga em toda e qualquer ação um grande complô internacional para o domínio. E que endeuse certas figuras que são falíveis, como todos nós, né? Como todos nós. Então, assim, não adianta. Você está procurando 6 por meia dúzia. Mas existem essas iniciativas, né? Acho que tem um aqui que eu estou até com ele aberto. O DCM, né? Tem o TV Democracia e tem o Brasil 247, são os que eu acompanho. Mas eu acompanho porque eu gosto de alguns comentaristas. De outros eu não gosto tanto, não aprecio. Então eu vou acompanhando aqui e ali e fazendo a minha, como é que eu falo? O meu... Peneira, né? Faz a peneira. A minha peneira. Vou peneirando aqui e ali alguns canais de informação. É o TV 247. Tá lá no YouTube. Que eu recomendo, inclusive. Mas é aquela questão. Já sabendo que é um canal, os comentaristas serão de esquerda, né? Os pensadores também serão de esquerda. Eu gosto de transitar. Apesar de ser um canal de esquerda, eu gosto de transitar. Eu preciso saber qual é o pensamento de quem está do outro lado da trincheira. Uhum. Desde que o princípio constitucional esteja respeitado. A risca que se passa no chão é a democracia. Quem é democrata merece meu respeito, quem não é, não merece. Quem não merece. Então, assim, você está levantando contra o Estado Democrático de Direito, está levantando a voz contra a Constituição, está cruzando essas fronteiras, já não é digno assim, da minha atenção. Aliás, é digno da minha atenção, porque eu vou ter que combater. Sim. Eu vou ter que combater, porque não tem jeito. Porque se você negligencia, você acaba concordando, né? Claro. Mas é preciso tomar uma série de cuidados. Precisa olhar com muita atenção. Mas eu gosto da diversidade. É importante que a gente tenha diversidade de informação. Boas fontes, bons canais, né? Bons lugares para recolha de informação. Uhum. Acho que história. Acho que vale ainda o bom e velho bom senso, né? O bom e velho bom senso e outra. Nós temos alguns pensadores, né, que estão ali, os filósofos, sociólogos, que têm esses canais também no YouTube. Vale a pena dar o Dunker, Christian Dunker, por exemplo, um canal que é excelente, né? Então, assim, vale a pena olhar o canal desses caras. Né? Eles falam de um outro lugar, mas nos ajudam a pensar muito. No canal do Dunker, por exemplo, essa aí vai para a moçada que acha que o discurso do Bolsonaro é um discurso semelhante ao discurso do Lula. Vai lá no canal do Christian Dunker, ele faz a análise do discurso dos dois. Uhum. Assiste. Aí você vai ver que não tem o menor cabimento dizer que eles são iguais. É a mesma coisa que comparar kiwi com goiaba, né? O que tem de comum é que são frutas, o resto... O importante é o lastro de informação que você tem. É isso. Vai lá, dá uma assistida no Google, no que ele faz. E interessante, ele faz isso pela análise do discurso, ele é uma autoridade psicanálise nesse país. Uhum. Não é qualquer cara. Inclusive, ele tem estudos sobre fake news. Então, assim, é importante. Então, assim, para quem está ali carente de... mas é um canal de psicanálise, ele vai falar as coisas muito difíceis. Não fala, não. Não fala, não. Quando você liga no canal do Dunker, você não sai mais dele. Difícil é ser burro, meu filho. Se a coisa é difícil, você tem que insistir um pouquinho, que fica fácil. Assim,
Fica fácil. Então, assim, tá com dúvida, tá com não sei o quê, vai lá no canal do Google. E aí você vai perceber uma coisa que assim, você começa a se apaixonar pelos temas de psicanálise, por temas bem complexos da psicanálise. Porque, claro, ele é um professor. Ele tem a capacidade de explicar esse conceito de forma que você vai entender. Né? Então, assim, isso é um mérito que é só dele. Hashtag militamos, correto? Hashtag militamos. É isso. E aí, com claro, isso... fica... Desculpa, aí só tem uma questão assim. É claro, a gente percebe que ainda, né, Band News em apuração é imbatível. Se um prédio cair agora, eu vou ligar na Band News. Uhum. Eles são imbatíveis de apuração. Mas cadê o marketing deles? Eles estão ficando atrás desse menino. Sim. Record News também não está ali com o seu melhor marketing. Record News passa culto, passa leilão de tapete, passa Assim, programa de viagem e, de vez em quando, um jornalístico. Um jornalismo. Então, assim, a Globo News tem programas diversos, assim, está investindo nisso, apresentando diversidade de programação. A Band News tem um pouquinho da raiva que a gente tem com a Band TV aberta. Assim. Tem todo o cabedal de conhecimento, tem toda a estrutura, tem tudo para fazer. Mas não faz. Parece que estou dormindo. Né? Acorda. Acorda, Band. Acorda que vocês têm o melhor corpo de apuração do jornalismo brasileiro e eu não sei como. Vocês estão ali atrás da CNN. Vocês viram que, apesar da ausência do Fábio, a gente se esforçou e entregou um programa bom. E sempre que um de nós faltar, os outros vão tentar suprir a ausência de quem está por fora. Mandamos bem, né, Reinaldo? Mandamos bem. Acho que não seremos processados. Querido, até semana que vem, já com o Fábio de volta, se Deus quiser, tá bom? Se Deus quiser. E para você que escutou a gente, vamos ficar com a última música do dia. Uma banda obscura, mas eu lembro que na época fazia sucesso. Chama-se Cheque Especial. Eles colocaram uma música na trilha de Selva de Pedra, de 1986, chamada Náufragos do Amor. Quem lembra ouve, quem não lembra ouve também. E a gente volta semana que vem. Beijo, abraço, aperto de mão. Tchau, tchau. Enquanto houver o mar, todo tempo é pouco pra tanto amar. Nós somos náufragos do amor, tanto querer, tanta sede de amor e prazer. Resta é mar, o silêncio e total solidão. Tudo que nos resta é navegar, enquanto houver o mar. Todo tempo é pouco pra tanto amar. Nós somos náufragos do amor, tanto querer, tanta sede de amor e prazer. Tanto mar, luz, silêncio e total solidão. Dias de sol, água dourada nos mares do sul, corpos morenos se amando, abraçados no azul. Noites de chuva, corpos de fogo e um gosto de mar. Boca molhada de água salgada e suor.
nós somos náufragos.